Oferecimento: Meia Maratona do Sol Sicredi está chegando. A maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vencer. Inscreva-se meiadosol.com.br. No Sesc, acreditamos que a vida é feita de momentos únicos para você e sua família. Acesse sesc.com.br e saiba mais. A vida acontece com o Sesc. Imagine se você na seguinte situação. Você é um cara que é atleta desde os 15 anos de idade, desde os 24 no triatlo, apaixonado pelo esporte, e aí quando você chega aos 60, ali no seu auge ainda, da sua forma física, você se depara com uma grave doença cardíaca e fica naquela dúvida, naquele dilema, se vai poder continuar a vida no esporte, se vai ter que parar, o que é que vai acontecer com a sua vida dali por diante. Essa é a história que a gente vai contar hoje, de um dos principais e um dos mais antigos triatletas aqui do Rio Grande do Norte. Se você é do triatlo, você naturalmente conhece esse cara. Se você não conhece, é você que está errado. A história de Paluca. Mas esse é o nome de guerra dele, só que o nome verdadeiro ele foi registrado como Francisco de Medeiros Fernandes. Paluca está aqui ao meu lado já, ele e o médico cirurgião cardíaco Renato Max, que é o cara que o acompanha desde 2012. E é com eles dois que eu vou bater esse papo para contar essa história para você de como se desenrolou. Ele vai contar um pouco da história dele também, como no início do esporte, a carreira esportiva, e aí a gente vai chegar na situação em que ele viveu e que ele superou e está superando. É uma doença cardíaca grave que por pouco não impossibilitou, mas graças a Deus o homem já está na ativa de novo. Em primeiro lugar, Paluca, Renato, muito obrigado a vocês por terem aceito esse convite, que não é um convite para mim, é um convite para quem gosta do esporte, para quem ama histórias bonitas de superação por via do nosso esporte. Muito obrigado por ter aceito. Eu que agradeço, Breno, essa oportunidade de estar contando uma história realmente de sucesso no esporte e de sucesso na vida, e para enfatizar para o público que exercício é um dos mais valiosos remédios que a gente tem e ele pode ser encontrado em qualquer esquina. Você é a prova viva disso, né, Paulo? Muito obrigado. Nada, pois é, Breno, eu faço esporte há muito tempo e acredito piamente que a prática esportiva pode te dar uma longevidade. Tanto é que eu tenho essa doença há algum tempo, ela aflorou há pouco tempo, mas graças ao condicionamento que eu consegui e graças ao avanço da medicina, hoje eu estou me preparando para voltar a competir em bom nível. Vamos começar essa história meio que pelo final. E a gente vai passando pelo meio até chegar no começo, ou a gente vai fazer um embaralhado, mas para tornar até mais atrativo para quem está assistindo e para quem está ouvindo. Paluca tem 62 anos de idade hoje, desde 1982 que ele sabe que ele tem a doença de Chagas, que é uma doença cardíaca, mas nesse tempo a doença não se manifestou no músculo cardíaco, era um outro sintoma. Em que ano especificamente, em que período você começou a ter os primeiros problemas? Breno, em 2020 houve a pandemia, ninguém competiu. Treinei bastante em casa, treinei bastante em vias sem movimento por causa da pandemia. E 2021 foi o ano que eu completei 60 anos, 45 de atleta e 40 de trabalho. E eu decidi que iria tentar a vaga novamente no Avaí e comecei uma preparação para fazer uma prova fora para conquistar a vaga para voltar para o Avaí. Só que eu comecei a treinar e não rendia nada. Nada. Comecei a treinar só e não rendia nada. Como tinha o Cabo da Peste em Fortaleza, era uma prova que eu já tinha ido 6 vezes, eu resolvi ir pela 7ª vez. Fui de avião, fiquei em bom hotel, cheguei com antecedência. E na prova, na natação, eu já saí 16 minutos fora do planejado. Peguei a bicicleta e com 45 quilômetros de prova, que eu planejava estar com 37 de média, eu estava com 20,1 e no meu limite. Eu abandonei a prova, devolvi o chip, comuniquei a organização e voltei para o hotel, vim para Natal e achei que seria um problema renal, porque eu tive dor nas costas também. Cheguei aqui, eu fiz uma ultra e não deu nada. Passou 21, eu não fiz mais nenhum exame, só treinei de leve. Quando chegou 22, eu reiniciei a temporada em janeiro, como todo mundo, fiz exames de laboratório normal, fiz um raio-x de tórax normal e não fiz nada da parte cardiológica. E comecei a treinar e não rendia. Quando chegou junho,
eu fui fazer um treino de natação, eu tinha estabelecido que ia nadar 3 quilômetros ou 1 hora, correr 25 quilômetros ou 2 horas. Era o meu treino longo da semana. Cheguei no mar, consegui nadar 8 minutos, sensação muito estranha, de apagar, tirei óculos, tirei touca, consegui sair do mar, fui pro carro, calcei o tênis e consegui correr 42 segundos. Voltei pro carro, passei 3 dias sem treinar. Com 3 dias eu peguei a bicicleta e fui para a Rota do Sol. Dei uma volta só, não consegui render. Encontrei Cecílio empurrando a bicicleta com o pneu furado, me ofereci para trocar a câmera, ele não quis. E eu saí caminhando, ele caminhando e eu andando devagarinho do lado dele. Chegou mais na frente, eu encontrei uma ciclista que ia participar de uma prova e veio me pedir umas orientações, a Yara Monte. E eu saí pedalando com ela, da Barreira do Inferno para Alphaville, pela ciclovia. Quando chegou em Alphaville, a bicicleta deitou. Eu achei que tinha batido em alguma coisa, mas a bicicleta não bateu em nada. Foi um pequeno apagão, eu fiquei lá em torno de 1 hora, regressei para casa de bicicleta, devagarinho, e nesse mesmo dia eu fui no meu local de trabalho, que eu sou da Secretaria Municipal de Saúde, trabalho na UBS lá no Conjunto Pirangi, peguei uma requisição e fui direto para uma clínica. E quando eu fiz o exame lá na clínica, fiz um eletro, e quando fiz o eco, o médico se assustou com o tamanho da lesão que tinha no coração, e de imediato a gente remeteu esse eco para o Dr. Renato, e aí começou a luta. Ou seja, Renato, não morreu por um milagre, né? Olha o quão importante é essa mensagem, né? Assim, ele já conhecia o corpo dele, e aí viu que não estava rendendo, e atribuindo isso, de repente, a uma falta de condicionamento, mas acendeu o sinal amarelo para ele, mas mesmo assim ele foi continuando porque ele fazia os exames, né, com rotina. A pandemia, né, assim, acabou atrasando os exames de muita gente, a saída. Então, na natação ele quase passou mal no mar, né? A chance dele virar estatística era muito grande, né? Mas graças a Deus ele conseguiu, né, assim, não ter uma morte súbita no mar, né? Assim, é por conta provavelmente desse condicionamento que ele veio adquirindo. Lembra no outro podcast que eu falava que exercício é igual poupança, quanto mais melhor. Então ele já tinha uma coisa acumulada desse exercício físico. Então, e aí ele, agoniado do jeito que ele é, assim, falou comigo, aí ele foi logo fazer esse eco. Não, vou fazer o eco. Quando ele mandou, a gente viu aquele grau de acometimento cardíaco. Não, vamos conversar, vamos ver. Porque a doença que ele tem, certo? E que já estava se manifestando naquele momento, cursa normalmente com morte súbita. Que é aquela coisa que, na idade dele, provavelmente, a gente ia falar, sofreu um infarto e morreu, que na verdade não era o caso. Mas fica aí o alerta para quem está ouvindo. Se você é atleta de alto nível ou um cara frequente, você precisa ir todo ano, mesmo sem sentir nada. E se você está ali, foi em janeiro, em julho começou a sentir que não está rendendo, é melhor ir, né, para poder fazer a prevenção. Então, graças a Deus não aconteceu nada com ele, a gente fez esse diagnóstico e ele está aqui hoje para contar essa história de superação. Quando o Renato fala sobre histórico, quando Paluca também citou o histórico no esporte, Paluca começou no triatlo em 1985. Me corrija se eu me atrapalhar nas datas. Correto. Em 1976, ele começou no atletismo, aos 15 anos. Em 85, aos 24, ele entrou no triatlo. Ou seja, ele tem 38 anos de triatlo. Toda essa carga boa no corpo dele, no esporte, o permitiu fazer esporte mesmo com a doença de Chagas desde 1982. Só agora, depois dos 60 anos, é que a doença se manifestou no músculo cardíaco. Aí eu vou perguntar a Renato, caso ele não fosse um desportista com essa carga de esporte na vida, essas consequências poderiam ter sido antecipadas, poderiam ter sido fatais, mais severas, algo desse tipo? Esse tipo de pergunta, na medicina a gente fica meio que amarrado porque seria puro achismo, falar assim, ele não teria. Mas com certeza a evolução que ele teve hoje é por conta dessa atividade física anterior. A doença de Chagas não é uma doença específica do coração, certo? É uma doença endêmica, né? Em países subdesenvolvidos, isso não existe em países desenvolvidos, que ela acomete diversos
sistemas do organismo, né? Entre eles o tubo digestivo, que era o que ele tinha, que era a única manifestação da doença de Chagas, e a parte cardiológica ela não se manifestou, certo? Veio se manifestar neste momento e muito agressivamente. E aí fica uma dúvida, né? Assim, será que foi ali logo no início, ou será que foram nesses 2 anos de pandemia, sem nada associado, pelo amor de Deus, né? Ao Covid, mas pela falta, assim, não vai porque não está fazendo, né, Sim, os sim. exames, mas que a gente pode falar com convicção. A evolução dele hoje é pura e simplesmente pelo fato dele ter todo esse investimento na vida dele. Ou seja, ele é atleta antes da gente nascer, né? E sempre foi isso, sempre foi a vida dele. E uma das grandes preocupações nossas, quando fizemos o diagnóstico dele, era... Poxa, ele sempre fez isso a vida toda. Como é que a gente vai poder, tipo, cortar isso da vida dele? Pensa no impacto físico e o impacto emocional, né? Então, a gente, com responsabilidade, através de, né, assim, da tecnologia hoje da medicina, que ela é muito avançada, e também a equipe nossa acredita muito na atividade física como remédio, né, como mudança de paradigma em qualquer doença. A gente conseguiu reverter toda a situação, óbvio, depois de tratar, prevenir morte súbita, que foi o que a gente preveniu por conta da fibrose do coração dele. Ele teve que implantar um desfibrilador. Nada mais é, para o pessoal que está ouvindo a gente assistindo, é como se fosse um marca-passo que funciona igual o desfibrilador, aqueles choques. Se ele desenvolver uma arritmia, ele vai chocar. Então, isso é o primeiro passo para se prevenir morte súbita. Depois disso, a gente vai começar vamos começar a fazer os testes, a ergospirometria, para ver os limiares, para ver se desenvolve ainda a arritmia, porque é uma incógnita, né? Assim, hoje, você indicar exercício físico, de repente, num paciente CDI, tem muito médico... O que é paciente CDI? Que é o que ele tem, que é o cardiodesfibrilador. Paciente que tenha esse desfibrilador. O risco do esporte está fazendo com que ele desenvolva choque, porque esse dispositivo choca o coração. O paciente sente, certo? Assim, fez a arritmia, ele vai sentir o choque. Então, se você aumentar muito a frequência cardíaca ali na atividade física, não for controlado, ele pode desenvolver choque inadequado. Então, assim, a gente determinou os limiares dele, iniciou o treinamento no ambiente controlado, dentro da clínica, monitorizado. Só para tentar facilitar aqui a vida para quem está assistindo, para quem está ouvindo. Ele contou do episódio de quando passou mal, em 2022. Sim. Aliás, 2021... 2021 sentiu, e 2022 foi quando acarretou o problema. Foi quando teve a certeza do diagnóstico e tal. Dessa certeza do diagnóstico, a cirurgia foi feita no início de 2023. Do diagnóstico até a cirurgia levou alguns meses por conta das questões burocráticas. Acho que também ele ficou numa fila para realizar esse procedimento. E vale ressaltar que você chegou a pensar que seria caso de transplante. Inicialmente a gente vamos ter que colocar o desfibrilador por conta desse grau de fibrose e da disfunção cardíaca. Você coloca para prevenir morte súbita, para depois submeter ele aos exames para ver se haveria ou não indicação de transplante, certo? A gente não poderia colocar ele, de repente, num teste de esforço, teste cardiopulmonar, sem ter um desfibrilador, né? Muito embora a gente tenha um desfibrilador externo na sala de ergospirometria, mas acho que com segurança vamos colocar o CDI. E aí, quando colocou o CDI, por conta dessa demora toda, né, assim, ficou bastante tempo na fila, a gente só conseguiu colocar no início de 2023. Depois de um tempo até recuperar, porque tem a cicatrização, tudo, foi feito o teste cardiopulmonar dele. Então, houve essa demora por trâmites, né, assim, burocráticos, da falta de assistência cardiovascular no estado para o paciente do SUS, infelizmente aqui. Mas depois que a gente conseguiu, a gente começou a implementar um protocolo de reabilitação que o resultado é esse hoje que a gente está vendo. Então, o Paluca fez a cirurgia em janeiro desse ano. Janeiro, dia 24 de janeiro. A cirurgia para a implantação desse dispositivo. Sim.
Vale aqui, né, Paluca, né? Assim, vamos agradecer ao médico que fez, não fui eu, né? Foi o Dr. Silton que conseguiu a vaga para ele, né? Assim, Paluca estava esperando dentro do Onofre Lopes já há bastante tempo. E aí ele entrou na fila do hospital lá do coração com o Dr. Silton Mello. Agradecer a ele pela ajuda nesse caso do Paluca. Acho que é importante citar o nome dele. E aí, você fez a cirurgia em janeiro e voltou à atividade física. Eu acompanho você pelas redes sociais, eu vi que você já voltou a correr, já voltou a pedalar. Sim. De uma forma controlada, aos poucos, acompanhado pelo Dr. Renato. Em que período você voltou à atividade física? Depois eu comecei a atividade física após a realização do teste ergospirométrico que eu fiz na Ictus. Foi no início de junho. Então está tudo muito recente ainda. Está tudo recente. Fiz o teste ergospirométrico, ficou definido o limiar, todas as bases, e segui com a recuperação, com treinamento indoor na Ictus. Em 30 dias eu fiz 16 treinos na bicicleta, já apresentei uma melhora sensível, não só no ritmo de pedalada, mas também no ritmo cardíaco. Utilizei um pouco a esteira, que eu não tenho tanta afinidade, né? Coincidência. E veio o convite para a gente fazer o duatlon. De imediato eu aceitei, porque eu sabia que era dentro do nível de segurança grande e que eu poderia fazer. E nós participamos da prova da federação lá na base aérea. Fiz tranquilo, sossegado, sem dificuldade nenhuma. E após o duatlon, estou dando sequência aos treinamentos, voltado mais para o ciclismo hoje de rua. Já não utilizo mais bicicleta assistida, já estou usando minha bicicleta de competição. Apesar de estar andando no plano só e num circuito de 13 quilômetros na Rota do Sol, já tenho conseguido desenvolver muito bem meu condicionamento físico e a parte cardíaca está toda sob controle. Para você que está assistindo aí, para você que está ouvindo, eu brinquei no começo da gravação, no começo do programa, que se você não conhece Paluca, o errado é você, deveria conhecer. Mas Paluca é um dos, como eu citei também, é um dos mais antigos, dos mais tradicionais no triatlo do Rio Grande do Norte. Paluca é do tempo que os caras competiam com a sunguinha, ia para a competição de sunga só com uma blusinha pequena, justinha ali, um topzinho, terminavam na bicicleta de sunga e com top, iam correr de sunga e top, é desse tempo aí, é das antigas mesmo. E ele é um dos 5 potiguares, um dos 5 norte-riograndenses a conseguir a vaga no triatlo em Kona, que é a competição mais difícil do mundo. E desses 5, foram 3 com a vaga direta, 2 com a vaga direta. Ele é um desses 2. Existem algumas outras possibilidades de você conseguir chegar lá. Ele conseguiu com a vaga direta. Ou seja, é um cara que tem uma história no esporte muito, muito longa, são 38 anos de triatlo. E eu perguntei isso, a gente batendo um papo no final de semana, eu disse: Paluca, você já tem uma larga experiência de vitórias no esporte, de superação. Essa agora é a sua maior vitória? Com certeza, Breno. Eu entrei no esporte com sonhos de ganhar uma medalha. Porque quando eu iniciei, todo mundo dizia: você não tem talento, vá ser árbitro. Porque eu sempre gostei muito de súmula, de regra, de regulamento, essas coisas. E eu não acreditei nessa história. Treinei. Em 76 eu ganhei minha primeira medalha, continuei no esporte, venci muitas provas no atletismo, principalmente na pista. Como ciclista, venci muitas provas em nível regional, local, mas minha maior vitória não foi conquista de vaga para mundial, não foi nada desse tipo. Foi hoje eu ter vencido uma doença de Chagas e estar me tornando apto, não só para a prática esportiva, como voltar ao trabalho. Com certeza, essa foi minha maior vitória nesses 47 anos de esportista. Você teve uma frase que você falou e eu disse: deixa para dizer isso lá no podcast. Sim. Você falou que tem uma diferença entre ganhar e vencer, alguma coisa assim. Exato, porque na corrida de rua, por exemplo, nós estamos em véspera de meia do sol. Poxa, vai correr quem? Vai ganhar um atleta com 1h04. Ele ganhou a prova lá, ele é o campeão. Eu vou fazer a prova muito atrás e muito longe, e vou me sentir vencedor, tanto quanto ele. Ele tinha o objetivo dele,
eu tenho o meu e é assim que funciona. Hoje, com faixas etárias, a coisa ficou muito legal, porque antigamente as corridas de rua tinham um campeão só. Hoje tem 15, 20 nas faixas e tem mais aqueles atletas que venceram algum problema, que entraram para o esporte e que se sente tão vencedor quanto o cara que cruzou a linha em primeiro. Ele falando isso agora aí, eu me arrepiando aqui. Rapaz, isso é de fato uma lição para nós do esporte amador. Que às vezes a gente se preocupa com tanta besteira, com tanto detalhe que não vai te levar a nada, não vai valer a pena, fica competindo, tem muita vaidade no esporte, né? Tem muita gente que fica, que olha de lado para outros, tem muita gente que às vezes nem fala com você, porque você não é um atleta de alto rendimento, não tem um índice assim, não tem paces assim, e palavras dessas vindas de um cara que tem mais de 40 anos no esporte, e um cara que já rodou, foi para Kona, com uma vaga direta, é uma lição de vida para todos nós, principalmente nós mais novos, né? Breno, isso vai muito de encontro com o que a gente fala, né? A performance, ela é muito subjetiva. Acho que a gente conversou sobre isso no último episódio do podcast, que eu acreditava que, por exemplo, você, por ter perdido a quantidade de peso que você perdeu e hoje vai fazer uma maratona daqui a 45 dias, mais ou menos, você performou muito mais do que um cara que é campeão da faixa etária, o campeão geral da prova. Da mesma forma como o Paluca fala, assim, o objetivo dele hoje, essa vitória, é tipo ele poder voltar a fazer o que ele mais gostava na vida, que é ali atividade física. Sabe o que mais mexia comigo nesse processo todinho, assim, enquanto ele não estava fazendo atividade física, eu via ele lá em Alphaville no sábado de manhã. Apenas olhando o pessoal que estava treinando. Aí você imagina o que ele sentia ali dentro, pensando, né, assim, poxa, eu fazia isso todo dia da minha vida. Faço isso há mais de 40 anos. Faço isso há mais de 40 anos, não tô podendo fazer. Mas mesmo assim ele se incluía. Então, assim, Paluca, conheço ele desde 2012, foi uma pessoa que me acolheu muito aqui, se tornou um amigo. E vou lhe falar, assim, acho que eu nunca falei isso pra ele também. Quando ele pegou a vaga pra Kona, infelizmente ele teve um acidente e que ele não pôde competir. Faltando poucos meses. 62 dias. E aí eu tinha combinado, já tinha acertado tudo dia com ele, tinha passagem, hotel, tudo. Aí eu falei, e aí, Paluca? Vai ou não vai? Porque você provavelmente não deve conseguir competir por conta da queda. Não, eu vou. Bicho, isso é uma força mental danada. Você imagina você conseguir uma vaga pra Kona, estar lá em Kona, no Havaí, encontrar todos os... sempre foi um sonho da sua vida, era o objetivo da vida dele depois de uns percalços que ele teve ainda mais na vida, e tá presente e não competir. Eu, sinceramente, Renato, eu não sei se eu teria essa força mental de ir. Muita gente vai dizer, rapaz, esse bicho gosta de sofrer. Mas uma coisa que me fortaleceu bastante quando eu me classifiquei para a Kona, eu ia para a Kona, era um sonho antigo, era um projeto antigo, e eu sabia que eu chegaria lá. E quando eu classifiquei, que fui para a Kona mesmo acidentado, quando eu estava lá, eu tinha uma certeza. No futuro eu vou voltar aqui e vou voltar não para participar, eu vou voltar para competir, eu vou voltar para pódio. Eu regressei de Kona em outubro de 17 com isso em mente. Mas infelizmente não foi possível devido ao problema de saúde que eu estou enfrentando. Mas chegar lá em Kona, onde eu cheguei, eu me senti tão vitorioso quanto o Patrick Lange, alemão, que ganhou a prova. Eu estava lá no meio, eu conversei com Ana Lídia Borba, da Casa Brasil, que estava lá, ela disse, Paluca, seu mérito não estava no que você iria conseguir aqui não. Seu mérito foi em você conseguir a vaga no Brasil em situação super adversas. E isso me motivou a tentar a vaga novamente. E eu tinha certeza que em uma ou duas tentativas eu iria ganhar a vaga no meu age group e ia voltar para a Kona a nível de competir pelo um pódio. E para você que não sabe, Kona é uma cidade no Havaí que lá acontece a competição mais, a gente pode dizer, a mais difícil do mundo? A mais difícil e a mais cobiçada do mundo. A mais difícil, exatamente. E para chegar na competição, hoje em dia, há alguns anos, só com índice. Tem que ter um índice e não é fácil.
Não é todo triatleta de alta performance que consegue a vaga. E aí tem a vaga, um exemplo, o Ironman promove as provas no mundo inteiro e aí sai distribuindo as vagas. Existem 2.000 vagas para a Kona, por exemplo. Aí ao longo do ano ele vai nas provas lá e diz, no Ironman de Fortaleza tem 3 vagas para aquela faixa etária, no de Maceió tem 2 vagas, no do Rio são 5 vagas, um exemplo. Aquelas vagas diretas. Se dentro desse número de vagas os classificados não puderem ir ou não quiserem ir, vai passando para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e aí chama as vagas de rolagem. Desses 5 potiguares que conseguiram as vagas para a Kona, 2 conseguiram vaga direta. Um deles foi Paluca. Infelizmente não pôde competir. 2 meses antes, caiu de bicicleta, quebrou a clavícula. Eu tive uma luxação no acrômio e não houve tempo para reabilitação. Pra vocês verem o nível que ele chegou, o nível de história que ele tem no triatlo, o nível de qualidade que ele tem no esporte, e hoje está voltando a poder fazer o que tanto gosta. Participou já de um duatlo, acabou de relatar aqui. Já está conseguindo, não sei nem se a palavra é se você perdeu o prazer, acho que não, né? Não perdeu o prazer de fazer esporte, não. Pelo contrário, Breno, eu sempre acho a competição uma festa. Eu me sinto um convidado e que tenho que usufruir daquilo. Se eu não posso competir em alto nível, eu vou competir dentro do que eu tenho a oferecer. E foi o que aconteceu no duatlon de nossa federação. Porque eu já fui campeão da Taça Brasil de duatlon na elite. Eu já fui campeão brasileiro e sul-americano no meu age group em 2012 na cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. E já ganhei aquela prova lá em 2007 na elite. E voltar lá como participante em uma situação que eu me encontro, eu me senti tão bem, tão confortável, quando da vez que eu estive lá e ganhei como atleta de elite. A competição mais saudável que tem é você contra você mesmo. Cada um tem o seu limite. E o limite dele era poder voltar a fazer o que ele mais gostava. Até veio aqui minha cabeça agora que quando eu, antes de falar com o Paluca, eu fui falar com o Stênio pra ver. Falei, bicho, tô pensando aqui botar o Paluca. Mas quem é que vai se responsabilizar por ele? Quem é que vai? Eu falei pra ele assim, Stênio, eu tenho mais segurança dele fazendo esse duatlon do que alguns dos seus atletas que nunca passaram em consulta ou uma avaliação cardiológica. Eu vou fazer do lado dele, né? Para dar um incentivo maior para ele, para também a gente teve que ensinar o Paluca a como treinar, né? Assim, imagina, olha a minha prepotência, né? Assim, ensinar Paluca que já tem mais tempo de esporte do que eu tenho de vida, mas a gente precisava, porque ele é lá da raiz, lá atrás, que não usava sensor de frequência cardíaca. A gente falou, Paluca, agora você vai ter que treinar você vai chegar até tanto de frequência cardíaca, depois vai baixar e tudo. E aí também eu acho que vale a pena aqui e a gente agradecer o apoio da Lefits e da Specialized, porque eu falei assim, liguei pra Lefits, liguei pra Thiago da Specialized, falei, Thiago, bicho, quero botar Paluca pra fazer o duatlon, agora eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma bicicleta assistida aqui pra ele se sentir mais seguro e integrado, porque se ele não tivesse força para pedalar, ele teria que parar. Renato, na hora. Aí a gente usou a bicicleta por umas 3 semanas, né? 2 semanas. E ele fez o duatlon com essa bicicleta. E isso foi fundamental para hoje. Ele tá pedalando na bicicleta dele, que ele competiu, essas competições que ele citou, com segurança. Óbvio que sempre. Fita cardíaca, monitorizado, grande parte das vezes isso, assim, eu tô junto, não é só pela segurança dele não, porque foi um incentivo para mim. Eu tô treinando muito mais hoje do que eu tava treinando há um mês atrás, porque eu me comprometo aí com ele, eu tô ali, aí vejo essa evolução dele, isso me dá mais vontade ainda de estar ali, e é muito gratificante para quem trabalha com medicina, apostando no exercício. Era isso que eu te perguntar agora, assim, a sensação profissional
como o médico que lida com esporte, que lida com essa questão cardiológica, qual é a sensação de ver um cara como o Pallucca voltando a competir, voltando a treinar bem, depois do que ele passou, né? Não, isso... Depois de toda a expectativa do dilema não tem dinheiro que pague isso, né? Primeiro, porque isso é natural da nossa equipe, a gente se envolver muito com o paciente. Pallucca é amigo, irmão, há 11 anos. Né? E a gente sempre buscou ir atrás desse resultado. Então, quando eu vim com a ideia, né, assim, vamos botar ele, aí discutir com um grupo aqui da Ictus, levei o caso dele nacionalmente para, assim, e aí, o que a gente pode fazer para ajudar melhor? E todo mundo, assim, não, Renato, você está certo, vai lá. Então, não tem valor isso que a gente consegue. Isso não é só com ele, não. A reabilitação cardíaca, cara, a gente faz isso para paciente que vai operar o coração e que já operou. E a gente vê o retorno disso. O paciente, ele melhora a qualidade de vida, aumenta a autonomia dele, ele volta a fazer tudo que ele fazia antes mais rápido do que quem não fazia atividade física e de quem não implementou a reabilitação. Infelizmente, no nosso estado, o serviço de reabilitação ele é muito débil, né, para o grosso da população, para o SUS. Vou lhe dar o exemplo. A gente tentou incluir Pallucca na reabilitação do UOL. Assim, foi dado 90 dias, não foi? Porque Pallucca, ele é um matemático das datas, né? Ele sabe todas as datas, horários, segundos. Mas foram mais ou menos assim, 90 dias para ele começar. Ou seja, acho que ele não teria nem começado essa reabilitação. E a gente, né, assim, apostou nisso, apostou no que o histórico dele, pra você ter noção, cara. Quando a gente fez o ergo espirométrico dele, o VO2 dele era próximo ao normal pra idade dele. Mesmo com 20 a 30% da função do coração, mais de 40% de fibrose do coração. Então isso aí foi uma economia de mais de 40 anos de esporte. Exatamente. Provavelmente ele tem um VO2 mais alto do que muitas pessoas sedentárias de 40 anos, de 50 anos que a gente vem a conhecer por aí. Ah, certeza. Agora vamos falar um pouco da tua história, né? A gente estava falando aqui, à vontade, conversando em off. Sim. O Pallucca começou no triatlo em 1985. E aí, na primeira competição de triatlo que teve aqui em Natal, você não chegou a participar. Você participou a partir da segunda, mas você estava no meio ali, estava acompanhando. Eu estava trabalhando como árbitro na corrida Almirante Tamandaré e paralelo à corrida foi feito o triatlo, que participaram apenas 7 atletas. Olha aí, o triatlo no Rio Grande do Norte começou com 7 atletas. 7 atletas. Em 85. Em 85. E desse triatlo já surgiu um dos maiores triatletas do Rio Grande do Norte, que Marcelo Augusto. E você estava lá no meio dessa galera aí? Eu estava lá, já tinha uma... Você lembra do percurso? Como é que foi feito? Lembro, sim. A natação saiu do Cais da Tavares de Lira, passou pelo Cais do Porto e saiu na Praia do Ypres, dentro do 17º GAC. O ciclismo saiu pela Café Filho, Silvio Pedrosa, Via Costeira, Estrada de Ponta Negra, passou no viaduto de Ponta Negra, pegou a Avenida da Integração, desceu toda a Prudente de Moraes e a bicicleta ficou na Praça Cívica, no Albatroz, próximo ao Albatroz. E a corrida saiu pela Rua Potengi, Hermes da Fonseca, Lime Silva e Prudente de Moraes e terminou tudo na Praça Cívica Pedro Velho. Ela tinha, quando você citou aí as estruturas, os locais, ela tinha alguma ligação militar, a prova? Tudo. O triatlo começou aqui graças ao comandante da base Almirante Ari Parreira. Acho que era um capitão de mar e guerra chamado Geraldo, que ele veio do Rio para cá e ele já conhecia o triatlo lá no Rio e implantou aqui e repetiu pelos 2 anos seguintes. E aí no segundo ano você já estava competindo? No segundo ano eu já competi, a natação foi nesse mesmo canto, do Cais da Tavares de Lira para a Praia do Y, o ciclismo saiu pelo mesmo caminho do ano anterior, só que foi até a Arena das Dunas e voltou. Não tinha Arena das Dunas, era o Castelão, foi na BR-101, Salgado Filho, voltou, deixamos a bicicleta na Praia do Y e a corrida foi da Praia do Y até
a boate Hooters, parece que é onde fica o Chaplin, Sim. e voltou ali na Praia dos Artistas e chegou na Praia do Forte. E nesse tempo, eu dei uma pincelada aqui também brincando, os caras eram... hoje em dia vai para natação aquela roupa de borracha, tem todas as roupas especiais, acessórios especiais para bicicleta, para corrida. Naquele tempo, a natação era com a sunguinha e a bicicleta e a corrida também com a sunguinha lá. A gente nadava só de sunga, quando saía para o ciclismo, calçava a sapatilha, naturalmente, e a camisa era uma camiseta cortada na altura era um topzinho. da cinta, exatamente. E era o que tinha de material. Raramente não tinha publicidade, porque o triatlo estava começando no Brasil, e era o que tinha. E correr a gente utilizava um tênis de corrida normal, mas todo mundo fazia de sunga. Nos anos seguintes, com a vinda dos americanos para o Brasil, eles já vieram de macaquinho, e no Brasil começou a ser confeccionado macaquinho pela uma empresa que confeccionava roupa de ciclismo em São Paulo. Aí o pessoal começou a usar macaquinho, peça única. Eu acho que vale também, né? Assim, isso foi lá na década de 80, né? Agora, ele conquistou a vaga para Kona com uma bicicleta com roda Xing Ling, né, Paluca? Com equipamento muito aquém de muita gente ali. Assim, sem uma orientação nutricional assim mega especializada, só a experiência dele. Então, vale aqui que às vezes, né, não precisa investir absurdamente para se ter resultado. Era talento, né? Tinha talento, mas falaram para ele lá atrás que ele não tinha, mas tinha talento e tinha disciplina, né? Assim, dedicação para poder fazer tudo isso. E tá ali, conquistou com só isso na mão. Né? Então, e o resultado disso foi o que a gente estava falando, não foi o melhor resultado, um fruto disso não foi só conquistar a vaga para Kona. Eu acho que hoje ele está aqui do nosso lado, muito provavelmente por todo esse histórico que ele tem. Então, não é só gastar, não é só ter o melhor tênis, ter a melhor bicicleta, ser campeão de treino. A gente vê muita gente assim, são leões de treino. A competição ela está dentro da gente. Se a gente for melhor hoje do que a gente era ontem, a gente já está vencendo. E o ganho do esporte não é medalha, né, Paulo? Não. O ganho do esporte é saúde. Eu acho que essa mensagem aqui é fundamental e Paluca provavelmente não foi para transplante cardíaco por conta desse histórico dele, dessa capacidade aeróbica que ele adquiriu com mais de 40 anos de esporte. Antes de Paluca contar aqui como é que foi a aventura, o caminho até a vaga em Kona, deixa eu fazer o nosso primeiro comercial do nosso grande parceiro, um dos nossos parceiros patrocinadores. Aproveitar que se você não deu o joinha ainda aí no vídeo do YouTube, aproveita e faz agora, é de graça, não paga nada e nos ajuda aqui a manter a labuta, manter o programa do ar. Falar do circuito Sesc de Corridas, que está com o primeiro lote lá na corrida de Mossoró. O primeiro lote está aberto. A notícia maravilhosa para você que está aqui nos ouvindo, que está nos assistindo. O circuito Sesc de Corridas lançou esse primeiro lote da etapa Mossoró, que será no dia 7 de outubro. Anota aí, dia 7 de outubro, tem a etapa Mossoró do circuito Sesc de Corrida. O evento conta com categoria adulto, 5 e 10 quilômetros, caminhada e categoria infantil. São atrações para toda a família, com diversos serviços do Sesc e parceiros, além de atração musical. Agora é bom cuidar, é bom se apressar, porque as vagas são limitadas e não devem durar muito tempo. Se você quer garantir a sua inscrição, corre logo para o site sescrn.com.br. sescrn.com.br, dia 7 de outubro, a etapa Mossoró do circuito Sesc de Corrida. Tem corrida de 5 e 10 quilômetros, tem caminhada e tem categoria infantil. Ou seja, a tua família pode participar inteira, independente da sua condição. Não dá para você inventar desculpa, viu? Bom correr para se apressar. Agora, parceiro comercial devidamente prestigiado, agora prestigia o programa, novamente o recado, dá o joinha no YouTube aí, no nosso canal, e nos segue também. Paluca, qual foi o ano que você conseguiu a vaga para Kona e como é que foi? Conta aí como é que foi essa... desde a preparação até conseguir a vaga. Não foi fácil, não. Minha relação com Kona, Breno, começou em 87. Dr. Américo Martins, um médico cirurgião plástico aqui do Rio Grande do Norte, ele foi em Kona e quando ele regressou, ele foi o primeiro potiguar. Foi o primeiro potiguar aí. Nessa época não era necessário classificar.
Quando ele regressou, ele me trouxe um boné do patrocinador e uma revista oficial do evento, que eu tenho até hoje essa revista. E ele me convidou para ir no apartamento dele, eu fui. Quando chegou lá, ele me deu esse boné, essa revista, e me perguntou, você sabe o que é dízimo? Eu disse, sei, sim, senhor. Ele disse, você paga dízimo, Paulo? Aí eu pago dízimo, doutor Américo. Ele disse, mas não é para os outros não, é para você mesmo. Você já trabalha no Estado, você tem caderneta de poupança? Tem. Ele disse, você comece a economizar dinheiro, porque esse dinheiro vai servir para você comprar seu carro, comprar sua casa, ou quem sabe até um dia você ir em Kona. E eu nunca esqueci isso. O tempo passou. Em 2016, eu fui para Maceió fazer uma prova do Challenge. Bota só o microfone um pouquinho mais perto de você, Paulo. Fui fazer o Challenge em Maceió, que é outra franquia americana. E foi após um período muito difícil da minha vida, foi o falecimento de minha esposa, e eu prometi para mim mesmo que se eu fizesse pelo menos um pódio no Challenge, eu iria para Fortaleza, que era onde tinha a classificatória. Eu fui para o Challenge, ganhei minha categoria com um tempo excelente, e que quando eu voltei do check-out no hotel, eu já fiz a inscrição, comprei passagem e reservei o hotel. De Fortaleza? De Fortaleza. Já tinha tido uma conversa prévia com meus apoiadores e faltando 5 dias eu me mudei para Fortaleza. No voo que eu fui não foi ninguém de triatlo. Eu fiquei num pequeno hotel que não tinha ninguém de triatlo. Chegou em Fortaleza, fiz meus treinos, fui na Expo, estudei todos os adversários. Eu estava tão convicto que eu ganhava a vaga que no sábado, depois do check-in, eu fiz 3 estimativas de viagem. Uma no modo econômico, uma no modo normal. Isso já para Kona? Já para Kona. No start list tinha 13 atletas que tinham tempo melhor do que eu. Eu era o 14º tempo. Só que o tempo desses atletas, feito na Europa, nos Estados Unidos, tudo no ar-condicionado. Tudo na maciota. Eu adotei a estratégia de fazer uma prova de recuperação em Fortaleza. Eu nadei dentro do tempo que eu fiz a previsão e o ciclismo eu fiz muito fraco. O ciclismo em Fortaleza, parte da largada na área urbana, perigoso, e depois pegava a BR. E era uma volta grande com uma volta pequena dentro. E mesmo pedalando numa média baixa, eu tinha condição de fazer 33 de média lá. Eu fiz 30. Mas eu fiz 30 de média, passei muita gente e cheguei bem para correr. Eu entreguei a bicicleta em terceiro, junto com um atleta da Argentina, que era um dos favoritos, e logo no início da corrida, com 4 quilômetros, meu staff particular disse, Paluca, você é segundo a 8 minutos do alemão. Que estava em primeiro. Estava em primeiro. Eu comecei a acreditar que pudesse ganhar a prova, e fiz a primeira volta de 14, tranquilo. Na segunda volta de 14, eu entrei no Special Needs, tirei meu tênis que estava muito encharcado, coloquei um tênis limpo, ligeirinho. E quando eu saí para fazer os últimos 14 quilômetros, meu amigo que estava lá me orientando disse, ó, Paluca, nem você pega o alemão que está na sua frente e o pessoal de trás vem chegando. Aí eu lembrei que em 2014 eu cheguei a andar em quarto, a 30 segundos da vaga para Kona, e quebrei e terminei em 11º. Eu administrei a prova toda e concluí a prova em segundo. Concluí a prova, fui para a área de descanso e tinha uma das recepcionistas com tablet. Eu pedi o tablet dela emprestado e vi que eu tinha sido segundo oficialmente e comecei a me preparar para encarar já a viagem. O que mais me fortaleceu para ir para Kona foi que quando eu fiz o check-out, que eu cheguei no hotel que eu estava, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o meu computador. E tinha centenas de mensagens. E uma maioria esmagadora dizia, parabéns pela vaga, pena que você não vai para Kona porque é muito caro. E eu já tinha tudo. E isso foi o principal combustível. Foi quando o doutor Renato estava de plantão no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró, de Sol. Vamos encarar a viagem, bora. E eu tinha decidido que ia. A prova foi no domingo. Na segunda-feira, dia 20 de novembro, 21 de novembro foi a premiação. Eu fui para o cerimonial, recebi meu troféu e surgiu o burburinho lá na festa de premiação que eu não iria aceitar a vaga. Aí um dos organizadores do evento soube, me chamou e disse, ó, Paluca, tá vendo esse auditório lotado de gringo aí, tudo bronzeado?
Esses Tudo caras não esperando. vêm para cá levar sol, não. Estão esperando que um cara como você, que ganha a vaga, abra a mão e eles vão no teu lugar. Não era uma vontade sua? Não era uma vontade de sua esposa ir para Clona? E aí, você vai ou não vai? Aí eu falei, ó, eu vou. Ele disse, pois sua categoria vai ser a 4ª a ser chamada. E quando te chamarem para ir para o palanque oficial receber a moeda comemorativa e o colar, você dá um tempo e depois sobe. Quando você subir, vai se dar o seu currículo, você vai subir por um lado do palanque, descer para o outro, e dali você já segue para o escritório da World Triathlon Corporation para fechar a sua inscrição. E assim, eu fiz, regressei para Natal, e quando cheguei aqui, a gente começou a planejar a viagem. Isso acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo, porque como você já mostrou aqui em alguns episódios, o quanto o esporte ele é um impulsionador até da saúde mental, né? A história Sim. do Lucas é fantástica, né? Assim, e antes dessa vaga para Kona, em 2014 ele estava bem preparado, e só que muito próximo da prova ele teve um problema de cálculo renal. Você me corrija, tá, Paulo? Que você tem o assalto, tudo isso prejudicou. E eu tava presente nessa prova, 2014. Eu fui para Fortaleza, foi o ano que eu fiz meu primeiro Iron em Floripa. E a esposa dele também tava lá, Luzimar, te acompanhou a prova todinha, beleza. Aí teve o problema ao longo desse tempo, aí teve o falecimento da esposa. Após o falecimento da esposa, a gente... Que foi em que ano? 2016. 16. A gente viu o Paluca definhar. A palavra é forte, mas é definhar. Ele foi uma vez, eu morava lá em Ponta Negra ainda, no meu apartamento, Breno, ele tava isso aqui. Acho que tinha perdido por volta de 10 quilos. Perdi, né? 11 quilos. 11 quilos. Tá vendo? Minha margem de erro é sempre mais ou menos 1, ele sabe exatamente Pesava os 69 dados. e perdi E aí 11. aquilo, bicho, ele não tava fazendo nada. E aí eu falei assim, cara, eu preciso ajudar a Paluca de alguma forma, porque conversava, e a gente juntou a galera e pediu ajuda. A gente gravou uns vídeos com atletas profissionais, Igor Amorelli, Fábio Carvalho, Colucci, que já ganhou o Ironman Brasil, alguns atletas daqui, Cid, amigos, né, Betão, Cecílio, enfim. E aí aquilo ali foi um combustível para ele voltar, e foi quando ele se inscreveu no Challenge, né, assim, e conquistou. Pra quem acredita em espiritualidade, essas coisas de vidas passadas, eu falei, Paluca, bicho, tu deve ter sido uma pessoa muito ruim em outras vidas, porque a pessoa para assim, né, ter muita dificuldade, mas é um exemplo hoje, porque ele tá sempre revertendo os quadros, né, e a vida é assim. Para quem acredita nisso, a gente tá aqui para evoluir. E a gente precisa passar por tudo isso. Eu acho que precisava falar desse episódio antes, porque o esporte também, além da saúde física dele, restaurou a saúde mental por conta de um luto da perda da esposa. Fazer aqui mais uma pausa para um outro patrocinador nosso. A Meia Maratona do Sol está chegando, as inscrições até o dia 15 de agosto, até o dia 15 desse mês. Você que gosta de esportes, gosta de correr na rua, tem a obrigação, e você que é daqui tem a obrigação de garantir a sua vaga na maior corrida de rua do Nordeste. 21, 10 e 5 quilômetros. Para a corrida desse ano, são esperados aí em torno de 9 mil corredores de todo o Brasil, uma prova que ressalta o privilégio de correr em Natal. A expectativa é de mais de 5 mil turistas na prova esse ano. As inscrições estão abertas ainda, é bom correr, e você já pode garantir a sua vaga, deve garantir a sua vaga para curtir essa experiência esportiva incrível. O site é o meiadosol.com.br, meiadosol.com.br. Dia 16 de setembro, aqui em Natal, nós temos um encontro marcado. A Meia do Sol tem um patrocínio da Sicredi, Instituto de Radiologia, Icato Seguros, Supermercado Nordestão, Holiday Inn, e a 96 FM é a rádio oficial do evento. Então, é bom correr para se inscrever, que elas estão acabando. Dia 15 desse mês, encerram as inscrições da Meia do Sol 2023. Paluca, estamos entrando aí já na reta final aqui do nosso bate-papo, do nosso programa de hoje. É uma pergunta meio idiota, mas as perguntas idiotas têm que ser feitas também. Você tem algum arrependimento no esporte? Algum arrependimento de não ter feito algo na sua vida esportiva? Arrependimento nenhum, Breno. No esporte eu não só conquistei medalhas, troféu e vagas para mundial, não.
eu conquistei muitos amigos, o esporte me motivou a fazer outras coisas na vida, e o esporte mostra que o que você se dedica ao esporte, você se dedicar a outra atividade na sua vida, você consegue. O esporte me mostrou que eu sou capaz. E eu não tenho arrependimento nenhum. O que eu desejei quando eu iniciei como atleta, eu estou cumprindo. Eu quis minha carreira toda limpa. Até hoje estou competindo limpo. Nunca cometi uma indisciplina de forma nenhuma. E fiz muitas amizades, conquistei respeito das pessoas. E isso, para mim, é de fundamental importância. Tem ainda... Não, claro que tem. Quais são os seus próximos objetivos? Quais são as próximas metas no campo esportivo? Eu quero voltar a competir em alto nível, não, porque eu não consigo mais, até devido à idade. Mas se eu puder voltar a competir, pelo menos como participante, eu vou participar. Agora, inclusive, eu já vou fazer os 5 quilômetros da Meia do Sol, vou prestigiar um evento grande, um evento que eu desejei muito no início da minha carreira, que tivesse em nossa cidade, e eu não posso me furtar de ir. Vou prestigiar e, no futuro, meu estado de saúde é que vai dizer. Renato, um cara desse, claro, hoje tem algumas limitações, mas não dá para dizer, esse cara não vai fazer isso ou não vai fazer aquilo. Medicina nem sempre nem nunca. A gente não pode prever o futuro. E Palluca tá aí com vários exemplos de superação ao longo da vida. É como ele falou, a gente vai estar sempre do lado dele para ele vencer a competição contra si mesmo, né? Começamos no duatlon, tá correndo já assim intervalado, e eu não imponho limites no sentido assim, nos sonhos. A equipe, ela impõe limites acerca de um treinamento. Tanto de frequência cardíaca, você vai treinar assim, dessa forma. Então, eu acredito muito que ele vai voltar a competir, né? Porque acho que vai voltar não, né, Palluca? Assim, a gente já fez o duatlon. Já tá voltando. Assim, já voltou. Fez com a bicicleta assistida, mas... acredito que daqui a um tempo ele já vá fazer já consiga fazer sem o uso da bicicleta assistida. A natação vai ser um desafio ainda, né? Assim, a gente ainda não iniciou por conta de fortalecimento, porque o desfibrilador ele é colocado aqui, então há uma limitação no movimento, ele ficou com perda de musculatura ali, mas quem sabe, né? A gente não vai conseguir realizar. Não dá para dizer nunca. Não, o que eu falo, nem nunca, nem sempre. Assim, Palluca tá aí para mostrar pra gente. É muito gratificante para a equipe da Ictus ter participado desse processo dele. Estar participando. Exatamente. Assim, eu ia falar, a gente não vai sair do lado dele, assim, porque não é ele que me deve muita coisa, deve ao Renato. É eu que devo muito a Palluca. Assim, quando eu cheguei em Natal em 2012, eu não sabia nada de triatlon, tava querendo, né, me inserir, porque eu era muito gordo, mas já cheguei aqui mais magro. E ele me ensinava muito, me dava tanto apoio, eu tomava na cabeça direto no ciclismo, na corrida. Não sei se ele vai lembrar desse episódio, a gente foi pro Cabra da Peste em 2012. Se tu lembra, ele lembra. Não, mas é porque eu falo assim, ele vai me corrigir, mais ou menos com certeza. Aí eu corria muito bem, né? Meu mais forte era a corrida. Aí eu falei, não, pô, eu vou correr para 5 por quilômetro, a meia na Cabra da Peste. Rapaz, Cumbuca é diferente, tal. Rapaz, quando eu botei, assim, a natação sempre foi meu pior, assim, saí nos últimos na natação, pedalei acho que foi para 30 de média. Aí saí pra correr assim, falei, bicho, vou correr aqui a 1h45, tranquilo. Não deu 1 quilômetro, pô. Aí eu só lembrava dele falando, rapaz, 5 por quilômetro lá em Fortaleza. Aí você vê o que é a experiência, né? Então ele foi uma pessoa que sempre me deu apoio. Eu depois me inscrevi no Ironman, fiz muitos treinos com ele, né? Ele e Cecília, eu treinava sempre
com as pessoas mais velhas. Se na época que ele começou lá em 1980 alguma coisa, tinham poucas pessoas, na época que a gente pedalava, se eu não me engano, umas 5 a 10 pessoas só pedalavam de contrarrelógio. A febre daqui era mountain bike. E quase ninguém pedalava contrarrelógio. Então era só a Rota do Sol era nossa ali, né? Uhum. E aí eu ficava muito aprendendo com eles. Então quem deve muito a quem aqui, eu acho que a relação de proporção eu devo muito mais a ele do que ele deve a mim e à equipe da Ictus. Não, e o esporte e os desportistas de Natal, do Rio Grande do Norte, com certeza de vários outros estados, os caras que conhecem Paluca, com certeza todos nós devemos a um cara desse, assim, que é um cara que ensina. Ele disse uma frase quando eu fiz uma pergunta agora há pouco, que o esporte nos mostra que somos capazes de fazer coisas que a gente duvidava. E ele nos transforma. Que são ensinamentos que a gente leva para a vida. Eu sou um corredorzinho meia tigela, comecei a correr há 10 anos, mas o fato de eu ter começado a correr mudou a minha vida nas outras valências, como filho, como irmão, como trabalhador, porque me levou a ser algo que eu nunca tive antes de começar a correr. Eu nunca tive disciplina. Eu sempre fui um cara relapso. Graças ao esporte, a disciplina veio para minha vida, que era algo que eu nunca imaginei que ia ter. Uhum. Então, assim, foi uma honra ter lhe entrevistado aqui, Paluca. Foi uma honra recebê-los, você e Renato, aqui, para vocês mostrarem, falarem essa experiência, contarem essa história, porque certamente muitas outras pessoas vão assistir, vão ouvir e vão guardar na memória. Vão dizer, cara, eu tô duvidando de mim, eu tô me brecando e eu tô errado. Não, Paluca é exemplo para o pessoal da própria clínica que faz atividade física, mas em menor intensidade. Eu mandei para eles foi domingo, a gente pedalou 2 horas. Ou foi no outro final de semana? No sábado. No sábado. Aí eu falei, aí pessoal, vocês estão esperando o quê, né? Assim, para poder se aventurar ainda mais no esporte. Então, para quem está assistindo aí e não acredita tanto no exercício físico, esse exemplo aqui fica para vocês, assim como o exemplo do Lucas, outros exemplos de superação que você mostrou aqui. E o esporte, ele é um remédio que vai lhe dar disciplina, né? É um remédio relativamente barato, não é tão caro assim, dependendo do que você se propõe a fazer no esporte, e vai lhe dar saúde física e saúde mental. Como você falou, o esporte lhe deu disciplina, até para as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção. O esporte, cara, ele muda a sua perspectiva. E o que o esporte mudou para você ainda não é metade do que ele vai lhe dar ao longo da sua vida. O que você fez nesses 10 anos. Coincidentemente, a gente começou mais ou menos no mesmo período. Eu comecei em 2011, 2012. Então, com certeza... eu comecei em 2011 em São Paulo com 95 quilos. Então, com certeza, isso que a gente está fazendo nesses 11 anos, assim como o Paluca fez nos últimos 40 anos, a gente vai estar ganhando lá na frente. E a gente espera estar lá com 80 anos, 80 e poucos anos ainda com saúde, assim como a gente vai ver Paluca também vivendo muito mais. É isso aí, Paluca. São 47 anos de esporte, que venham mais 47. Espero. Sou muito grato ao que o esporte fez por mim, me deu amigos, me deu uma verdadeira família, me deu oportunidades de viagem, de conquista, de satisfação pessoal. Orgulho para minha família, para meus amigos, para meus companheiros de trabalho que facilitaram muitas vezes a minha ida para as competições, e dizer que gostaria de ter feito muito mais, mas não foi possível. O que eu fiz foi o possível, porque eu sempre procurei fazer o máximo com o mínimo que eu tinha. Eu sempre utilizei aquela máxima de Arthur Ashe, que é: comece de onde está, utilize o que você tem e vá até onde for possível. E foi isso que eu fiz. E gostaria que outras pessoas encarassem a vida esportiva do mesmo jeito. Que se você administrar seu tempo, você pode ter vida acadêmica, pode trabalhar, pode praticar esporte, pode ter espaço para a família e ser uma pessoa normal, com um acréscimo que você é um atleta, é um esportista, e vai servir de espelho para muita gente. Toma essa aula aí,
Receba. Obrigado mais uma vez, Paluca. Obrigado, Renato. Uma história sensacional. Eu estou extremamente feliz de poder ter conversado com vocês, porque aqui a gente é um canal. Nós somos instrumentos que levamos as histórias a vocês que assistem, vocês que nos ouvem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que assistiu. Espero que tenham gostado e repercutam. Repercutam, porque histórias boas precisam ser contadas e, o principal, compartilhadas. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. Oferecimento: Meia Maratona do Sol Sicredi. Está chegando a maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vencer. Inscreva-se meiadosol.com.br. No Sesc, acreditamos que a vida é feita de momentos únicos para você e sua família. Acesse sesc.com.br e saiba mais. A vida acontece com o Sesc.